Ai, 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 está chegando a hora. Vamos que vamos, hein? Amanhã, semifinal de Copa do Brasil. Vasco encara o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, jogo de ida. É claro que a torcida vascaína só pensa nisso. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Já temos aí a provável escalação do Vasco. Coutinho deve ser titular, Payet no banco de reservas. Puma Rodrigues pode ser titular no ataque, isso mesmo, existe essa possibilidade. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre o Atlético Mineiro, também a provável escalação do Galo Mineiro para essa partida. E claro, né, vamos falar também sobre a polêmica do jogo de volta, né? CBF alterou a data, o Vasco é contra, o Corinthians é contra, o Vasco entrou no STJD, o Corinthians também. E hoje o vice-presidente-geral do Vasco, Paulo Salomão, que é ex-presidente do STJD, falou sobre esse assunto, falou sobre a ação do Vasco. Você vai conferir aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code já está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá você usa o cupom MDG20. MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO e você ajuda também o canal Machão da Gama fazendo isso, beleza? KTO, parceirona aqui do nosso canal. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre a semifinal da Copa do Brasil, né? Amanhã começa a decisão da Copa do Brasil, 180 minutos, os primeiros 90 minutos lá em BH. O Vasco que já está em BH desde a partida contra o Cruzeiro, o Vasco está treinando, né? Treinou nesses dias, na verdade, lá na Toca da Raposa 2, e o Vasco tem dúvidas no ataque, né? Para escalação do time amanhã. Jean Davi, Emerson Rodrigues e Maxime Domingues, né, o suíço, são opções para a ponta. No lugar ali, o David a gente tá fora, né, não tem essa opção. Mas o técnico Rafael Paiva também pode promover a dobra de laterais na escalação do Vasco. O Vasco treinou no CT do Cruzeiro na tarde dessa terça-feira, no encerramento ali da preparação para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã, 7h15 da noite, lá na Arena MRV. Então, as dúvidas no Vasco para essa primeira partida da semifinal é principalmente no ataque. Existe uma dúvida ali na zaga também, se joga Léo Pelé ou se joga Maicon. João Vitor será o titular. A provável escalação do Vasco amanhã é essa que eu vou te falar agora, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor na zaga, e aí para fazer a dupla com ele, Léo Pelé ou Maicon, ou um ou outro. Lucas Piton na lateral esquerda. O meio vem com Hugo Moura, Matheus Cocão e Felipe Coutinho. Fechando ali o meio campo, Payet, mais uma vez, começa no banco de reservas. Na frente, o ataque provavelmente será Jean Davi, Emerson Rodrigues e Verratti. A gente está aí sem os nossos dois pontas titulares, né? O Adson e o David, que sofreram lesões aí durante a temporada. O David no jogo passado, um lance idiota, né? Numa partida de Campeonato Brasileiro, a gente perdeu aí o David para a sequência da temporada. Existe a possibilidade do Puma Rodrigues começar ali na ponta direita, né? Do Puma ser titular ali na ponta direita, enfim, e o Jean Davi ir para o banco de reservas. Então, pode acontecer essa dobra de laterais ali com o Puma jogando de ponta. Essa é a única dúvida, né, no Vasco para a partida. Aliás, o Vasco tem essas duas dúvidas, né? Se joga Puma ou Jean Davi no ataque, ou se joga Maicon ou Léo Pelé na zaga. Além do David, o Vasco vai ter o desfalque também do Ryan, que foi expulso na partida anterior contra o Atlético Paranaense. Vou falar agora aqui do time do Atlético Mineiro, né? O nosso adversário, a provável escalação do Galo. O Galo que não pode contar com o Daverson, né? Que já jogou a Copa do Brasil por outra equipe. Não vai contar também com o lateral direito Saravia. Enfim, e a provável escalação da equipe do Atlético Mineiro vai ter Everson, Lianco, Batalha e Alonso,
Arana, Otávio, Franco, Igor Gomes e Scarpa. Na frente, Paulinho e Hulk. O Galo deve ir com um 3-5-2 contra o Vasco. Vamos falar do jogo da volta agora, porque ainda tá dando polêmica, né? Aquela situação da alteração de partida. O Vasco é contra e hoje o Corinthians é contra também. E hoje o São Paulo também está fazendo coro, tá? A informação do André Hernan é que o São Paulo está fazendo coro nessa briga aí de Vasco e Corinthians e enviou um ofício para a CBF reclamando da alteração ali das datas da Copa do Brasil, porque o jogo do São Paulo contra o Vasco foi remarcado. E isso prejudica aí o São Paulo, né, que vai obrigar o São Paulo a mandar a partida contra o Vasco em outro local. Então, o São Paulo fez essa reclamação também na CBF. Hoje, o vice-presidente do Vasco, Paulo Salomão, participou do programa Seleção Sport TV e explicou a ação do Vasco e por que o Vasco está se sentindo prejudicado. Confira só. Essa mudança, apesar da CBF ter mandado um ofício ao Vasco indagando sobre essa possibilidade, o Vasco, de maneira muito incisiva e imediatamente entendia que essa mudança seria muito ruim, não só ao Vasco da Gama, como também para a competição, para o calendário, para o futebol brasileiro, razão pela qual a gente entendeu pela manutenção da data, até porque, como a gente sempre disse, o Vasco ele não quer ser beneficiado, nunca quer ser beneficiado, mas também não quer ser prejudicado. E essa mudança, ela, no entender do Vasco, ela é prejudicial não só ao Vasco, como eu disse, como também ao calendário como um todo, ao futebol brasileiro como um todo. O Vasco já, e a justificativa seria porque a partida era muito próxima à data FIFA, e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco se deparou com uma situação exatamente idêntica a essa. 2 dos nossos atletas foram convocados, um para a seleção uruguaia e um para a seleção chilena. Tiveram que fazer uma logística, voar de madrugada para que pudessem estar presentes no dia seguinte no jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, a gente entende que essa mudança é injustificada. A gente respeita muito as instituições, mas por isso até que ingressamos na Justiça Desportiva, acreditando que essa mudança ela não deveria ocorrer. Uma vez que o calendário ele já tinha sido divulgado, essas datas elas estavam disponibilizadas desde o começo do ano. No sorteio da Copa do Brasil, as datas estavam estabelecidas, não houve nenhuma mudança por parte da Conmebol que justificasse essa alteração feita pela CBF, razão pela qual a gente não só protestou perante a CBF, como também buscou as instâncias da Justiça Desportiva, que são os caminhos adequados e legais para que a gente pudesse defender sempre os interesses do Vasco e também do futebol e da profissionalização do futebol, que é o nosso objetivo sempre. Acho que é uma coisa que, de fato, nos chamou muito a atenção. E imediatamente, quando da divulgação, o Vasco, diferente do que acontecia antes, o Vasco, a gente vai sempre, obviamente, defender os interesses do Vasco de uma maneira muito responsável, de uma maneira muito, muito incisiva quando necessária, mas também a gente não tenta não fazer muito alarde nas nossas atitudes. E quando a gente recebeu o ofício e negou, a gente entendia também que isso tinha que ter sido uma decisão de consenso. Até porque, como vocês mesmos mostraram, a mudança da data ela gera uma consequência no Campeonato Brasileiro de alterações das partidas. E o exemplo do Vasco é um exemplo muito claro. A gente jogaria no final de semana contra o São Paulo, a princípio em Brasília. Hoje, uma semana antes da partida, a gente não sabe onde vai jogar, a data que vai jogar e onde vai jogar. Porque a princípio teria um show em São Paulo, no Morumbi. A Brasília, a gente não sabe se poderia ter o jogo. Em São Januário, por sua vez, o jogo do Botafogo e Criciúma seria em São Januário, com o jogo de sábado em São Januário
a gente não sabe também onde é que vai ser o jogo do Botafogo, ou seja, essa mudança, além da questão técnica, porque um campeonato não pode ser priorizado em detrimento do outro, o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, a primeira e a última vale a mesma coisa, isso gera uma consequência técnica para todos, fica difícil até da gente ter uma previsibilidade para a nossa logística das viagens, então a gente entende que essa alteração foi muito ruim para todos os envolvidos. A gente tem uma reunião agendada na CBF para que a gente possa discutir esse tema, mas isso é uma questão que nós vamos tratar internamente para entender um pouco melhor as razões pelas quais essa decisão foi tomada. E, diferente de outras épocas, o Vasco vai estar sempre agindo de maneira bastante incisiva em defesa dos seus interesses. A SAF do Vasco é profissional, a gente vai, dentro do possível, defender nossos interesses, mas sem fazer alarde e sem fazer atitudes que prejudiquem o Vasco. Então, se o meio legal é uma reunião com a CBF, nós faremos. Se é a busca da justiça desportiva, que é o meio adequado para se discutir, a gente vai fazer e vai buscar sempre os interesses coletivos e os interesses do Vasco. Então tá aí, é isso, eu vou ficando por aqui. Saudações vascaínas, amanhã partiu BH. Até a próxima, fui!